Esquece tudo que você viu na TV até agora. A verdade é que todo brasileiro vira um treinador em ano de Copa do Mundo com suas opiniões. Mas garanto que minha lista de convocados vai deixar muita gente revoltada e muita gente aplaudindo de pé. Bora pro vídeo. Então bora lá, eu fiz aqui a pré-lista, eu coloquei aqui a pré-lista pra gente, com os 6 goleiros, 20 defensores, 12 meio-campos e 17 atacantes. Então vamos lá, porque o meu primeiro nome é o Alisson. Eu acho que todo mundo concorda aqui, porque o Alisson, na nossa geração de goleiros, né, ele é o melhor goleiro e todo mundo reza pra ele não se machucar. Eu sei que ele não vai tão bem na seleção brasileira quanto vai no Liverpool, mas é o melhor que a gente tem comparando com esses nomes. Então, o Alisson vai ser a minha primeira escolha. A minha segunda escolha é o Ederson. Eu sei que ele não vem jogando em alto nível no Fenerbahçe na Turquia, mas é o que tem, né? A gente não, eu acho que não dá pra colocar um segundo goleiro como o Bento e como um John ou um Everton. O Everton pra mim tá velho. E pra minha terceira opção de goleiro eu vou com o Hugo Souza, porque eu não gosto muito dele, mas como é pra entrar só em caso de pênaltis, eu escolhi ele porque ele tem algumas defesas de pênaltis, então ele pode ser o melhor para essa função. Então esses foram meus 3 goleiros, Alisson, Ederson e Hugo Souza. Então agora a gente vai para os defensores, começando pelo primeiro zagueiro, que é o Gabriel Magalhães. Aqui eu acho que é o melhor zagueiro da temporada, né? Tanto brasileiro, tanto do mundo. Para mim ele forma a melhor dupla de zagueiros com o Saliba no Arsenal. E esse ano eu acho que ele vai ganhar a Premier League, né? Esse ano eu acho que eles não vão pipocar. E eu acho que ele é o melhor zagueiro para a Copa. O segundo zagueiro é o Marquinhos, sem dúvidas, tem experiência, capitão, titular absoluto. Aqui não tem muito o que falar, né? Tá comandando lá a zaga do PSG e também vai comandar na seleção brasileira na Copa. O Bremer, que eu acho que é um bom substituto. Eu não acompanhava muito a Juventus, mas eu gostei do que ele fez na seleção brasileira, né? Fez gol contra a França. Então gostei muito do Bremer por causa das suas atuações recentes. Léo Pereira, pra mim, eu não achei nenhuma foto dele com a camisa do Flamengo, mas pra mim ele é um zagueiro muito forte, cobra falta, bom na saída de bola, bom no cabeceio, ele é completo. O melhor zagueiro do Brasil hoje em dia pra mim. E ele também é canhoto, né? É uma opção de zagueiro com a outra perna, porque todos os outros zagueiros são destros. E vamos lá, eu coloquei só 4 zagueiros, tá? Porque eu acho que não tem necessidade de levar 5, pra mim é 2 titulares e 2 na reserva. E eu acho que eu não vou levar o Danilo, porque ele não é um jogador que vai acrescentar no elenco da seleção. E se fosse, ia ser por liderança e versatilidade. Mas a gente tem outras peças versáteis. Então vamos lá pros laterais. O Wesley, pra mim, é figurinha carimbada, melhor lateral direito da seleção, melhor lateral da seleção. Tem muita gente que fala que ele só vai bem no ataque, mas ele é muito bom na defesa. Tudo bem que ele não tá jogando muito de lateral direito, porque na Roma ele tá jogando mais de ala esquerda, mas é muito bom jogador. Muito mesmo. Eu vi ele no Flamengo, continuei assistindo na Roma, ele joga muito. Aumentou o nível dele na Roma, né? Pra outra direita, eu vou de Ibañez, que é um zagueiro que dá pra jogar de zagueiro e de lateral. E eu não gostava tanto, mas eu pensei, Ibañez ou Danilo? Eu obviamente vou de Ibañez, porque pra mim o Ibañez é versátil e pode acrescentar na seleção, não muito, mas mais que o Danilo. E vamos ver aqui, ó. De lateral direito, quem tem aqui? Tem o Danilo, que pode jogar de lateral direito. Quem mais? E o Paulo Henrique. Vitinho também. Mas eu acho que o Ibañez é melhor que o Vitinho, que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tava bem no ano passado, mas esse ano não tá bem. Tá perdendo a vaga pro Puma Rodrigues no Vasco, né? É difícil pro Paulo Henrique. Então pra mim a minha decisão vai ser Ibañez. Espero que ele não jogue, acho que ele não vai jogar. Mas se precisar jogar, pelo menos ele tem a parte defensiva melhor do que a do Wesley. Se precisar segurar mais em algum jogo, coloca o Ibañez no lugar do Wesley, entendeu? Então vamos para a lateral esquerda. Aqui sem muito segredo tem que ir de Alexandro, porque é o que tem, né? Ele faz o básico, faz o simples, não tem uma parte física muito boa, né? E as nossas outras opções eram Carlos Augusto. Pra mim eu descarto, não gosto do Carlos Augusto.
Douglas Santos, depois da última atuação dele na seleção brasileira, sem chances pra ele. E pra mim ficava a briga aqui, Kaique Bruno e Luciano Juba, tá? O Kaique Bruno eu acho muito bom jogador. Pelo que eu vi uns lances, porque eu tava vendo, né? Porque ele é uma especulação pro Flamengo. Mas ele é muito bom jogador. Tem uma característica mais de futsal ali. Ele é muito bom nos dribles, muito bom na parte defensiva. E pra mim joga, tipo, muita bola. Cruza na área, bom cabeceio. E o Luciano Juba eu não acompanhei muito. Aqui eu coloquei o Kaique Bruno, tá bom? Peço desculpa ao torcedor do Bahia, mas eu não acompanho muito o Luciano Juba, mas eu sei que é um bom jogador. Mas pelo que eu vi do Kaique Bruno, eu prefiro o Kaique Bruno do que o Luciano Juba, tá? Vamos lá, meio campo, Casemiro, talvez capitão, não sei se vai ser ele ou Marquinhos, mas provavelmente capitão. Casemiro já vem de 2 Copas, joga muito bem o Casemiro, voltou a ser convocado, foi muito bem. Aqui, Bruno Guimarães, incontestável também, titular, teve lesão, mas já tá voltando e tem que ser o titular da seleção. O Bruno Guimarães jogou muito bem com a chegada do Ancelotti, tá? Danilo, jogou muito bem na última data FIFA, gostei do futebol do Danilo. Não vi ele muito jogar no Botafogo, vi o jogo do Grêmio, achei legal. Contra o Flamengo não jogou nada, mas na seleção eu gostei da atuação dele, talvez o melhor da última data FIFA. Fez gol, muito bom, convocaria ele, tá bom? Próximo, Fabinho. Pensei muito aqui, mas pra mim Fabinho já tá na Copa por causa do Casemiro, né? Que o Casemiro falou que o Fabinho era o substituto dele, então tive que ir com ele. Pra mim, se o Ancelotti pensasse mais e tivesse levado ele mais vezes, eu escolheria João Gomes, tá? João Gomes pra mim seria o escolhido na reserva do Casemiro, porque é um volante que cria, um volante muito bom na marcação, como o Casemiro, tem as características do Casemiro. Mas o Fabinho tem muita classe, né? Mesmo jogando na Arábia ele tem muita classe, então espero que ele não precise entrar, mas se precisar entrar, tá aí, né? O Fabinho para ser o reserva do Casemiro. Aqui, última vaga do meio campo tem que ser do Paquetá, tá? Paquetá joga muita bola e pra mim Paquetá ganha de todos aqui, ó. Andreas Pereira é Paquetá, Andrei Santos é Paquetá, Ederson da Atalanta é Paquetá, Gabriel Sara é Paquetá, Gerson não tá jogando bem, Paquetá também. E Matheus Pereira, talvez o melhor concorrente, mas Paquetá, porque o Paquetá joga muito versátil, né? Pode jogar nas pontas, pode jogar na armação, pode jogar de volante. Paquetá, se precisar, ele joga até de centroavante, tá? Paquetá, muito bom, muito forte, muito rápido, muito habilidoso. Pra mim, tem que ser o primeiro reserva. Tipo, saiu um, tem que entrar Paquetá tem que entrar em todos os jogos, porque vai com intensidade. Quando é pra jogar na seleção brasileira, joga melhor que a maioria desses daqui, tá? Tem números melhores, se eu não me engano, que Rodrigo, do que Caio Jorge, do que João Pedro, do que Vini Júnior. O Paquetá tem números melhores. Vamos lá, Rafinha, incontestável, né? Tem que estar na seleção. Mesmo que não venha apresentando o mesmo futebol do que no Barcelona, voltando de uma lesão, reestreou no Clássico. E pra mim, o Rafinha tem que estar, né? Vini Júnior também tem que estar, ou provavelmente, ou camisa 10, ou não, né? Porque tem outros jogadores que também podem competir. A camisa 10 fica muito difícil, porque a gente não tem um meia, né? Meia armador. A camisa 10, eu acho que podia ficar ou com o Vini, ou com o Rafinha, ou com o Matheus Cunha, pode ter muitos jogadores com essa camisa 10. Então vamos lá. Vini Júnior pra mim, né? Joga muito bem na mão do Ancelotti. Gabriel Martinelli. Esse aqui é muito difícil porque não joga bem com a camisa da seleção. Fez gol, né, contra a Croácia, não lembro, mas eu acho que fez. Mas não joga bem com a camisa da seleção. Eu só vou colocar ele porque é o que tem mais experiência e eu acho que não tem outro ponto esquerda tão bom quanto ele para substituir no caso da falta do Vini, né? Acho que o Samuel Lino, infelizmente, ele é bom, tá? Mas nível seleção brasileira para representar uma Copa do Mundo, o Samuel Lino não tem como. Apesar de eu achar que não tá muito atrás do Martinelli, né? Porque o Martinelli... É difícil o Martinelli. Pra mim é um dos jogadores que eu não quero que entre, tá? Vamos lá, próxima vaga, Luiz Henrique, sem dúvidas, né? Luiz Henrique, eu tinha dúvida, eu não acompanho muito, né? Acho que ninguém acompanha muito o futebol da Rússia, mas eu tinha dúvidas antes dessa data FIFA contra a França e a Croácia. Ele tinha ido bem nas outras, mas eu ainda tinha uma pulga atrás da orelha. Mas depois que ele jogou bem assim contra a Croácia e França, pra mim
tem que ir pra Copa, talvez até titular, pode cavar uma vaga aí de titular, tá bom? Vamos lá, eita. Antony. Pra mim, Antony tem que ir, pra mim ali a disputa era Antony e Ryan. Se Estevão não vai estar, pra mim as características parecidas com a do Estevão é do Antony, não do Ryan. O Ryan, ele pode entrar como um cara forte, rápido, mas eu acho que o Antony vem jogando melhor pra mim e tem características mais parecidas com a do Estevão, que é ele vai substituir. E também ele já tem experiência numa Copa do Mundo, né, na de 22, que não foi muito bem, mas tem experiência na Copa, diferente do Ryan, que só veio de uma convocação, não participou mais do ciclo. O Antony, eu não lembro as convocações dele, tá? Mas eu lembro que ele jogou uma Copa e eu acho que a experiência vai contar pra Copa de 2026. Eu convocaria Antony. Igor Thiago, convoquei ele por causa da força, da habilidade, finalização. E ele tá jogando muito bem, né? O momento dele é muito bom, ali disputando com Haaland, a artilharia da PL. E eu acho que tem que convocar ele mais por momento, porque ele não teve muitas chances. Mas acho que o Igor Thiago tem que ir. Pelo menos para ser testado mais um pouco. Acho que não de titular, tá? Mas tem que ir. Pedro, pra mim, a vaga era o quê? Pedro e sei lá, Pedro e Caio Jorge, Pedro e... cadê? Richarlison? Pedro e João Pedro, talvez. Mas pra mim o Pedro mostra muito mais do que o João Pedro. O João Pedro pode estar jogando na Premier League, pode estar jogando bem, mas na seleção não joga bem. Temos que pegar jogador que joga bem pela seleção, tipo o Luiz Henrique. Se fosse por clube, o Luiz Henrique não ia ser convocado, tem que ser por seleção, tem que ser porque ele mostra. E tudo bem, o Pedro também não mostrou muito na seleção, mas o que ele tá jogando no Flamengo, eu acho que ele merece uma chance na seleção. Porque o Pedro, ele tem uma boa finalização, é muito criativo, tem recurso, ele pode ajudar muito se precisar de um 9 mais fixo, um 9 que tem vontade, tem habilidade, diferente do Igor Thiago, que o Igor Thiago é mais móvel, e o João Pedro também pra mim é mais móvel, mas eu acho que o João Pedro não tem nenhum gol pela seleção e tem muitas chances. O Ancelotti deu muitas chances pro João Pedro. O Pedro quase não tem chance e já tem mais gol que o João Pedro. Pra mim, o Pedro tem que estar. Não recebeu chance na Copa de 22 e tem que receber chance agora. Ele se lesionou na seleção, até por uma questão de justiça ele tem que ir, porque só tem outros nomes porque ele se lesionou. O Pedro teria ido por todas essas convocações se não tivesse lesionado. Então, pra mim, o Pedro tem que ir pra essa Copa do Mundo. Tanto ele vai acrescentar muito na seleção, pode ter certeza. Endrick. Pra mim, o Endrick tem que estar. Não tem como. O garoto tem estrela. Pra mim, titular. Fica um pouco difícil, né? Porque tem muitos jogadores bons. Quer dizer, não sei se ele vai ser titular. Mas a estrela que ele tem, ele joga muita bola. Merece mais oportunidades. Merece essa convocação. E merece ir pra Copa, tá? Antony, pra mim, incontestável, tem que ir pra Copa. Antony não, né? Endrick. Eu acho que eu devo ter falado do Antony nas outras. Mas Endrick, pra mim, tem que ir pra Copa. Matheus Cunha, eu tinha esquecido de colocar ele antes, mas pode ficar tranquilo. Matheus Cunha acho que tem que ir, muito bom jogador, cria muito, outro na disputa da camisa 10, tá? Matheus Cunha, acho que também não tem muito o que falar como o Vini Júnior ele deu certo no Manchester, né? Difícil dar certo no Manchester, mas o Matheus Cunha deu certo. No United, tá, que eu tô falando. E pra última vaga aqui, vocês viram que eu tirei uma vaga aqui dos defensores do Danilo. Tirei a do Andrei Santos também, né? E pra mim, última vaga, tem que ter Neymar na Copa. Neymar é o maior artilheiro da seleção em Copas. Neymar é decisivo. Neymar é o camisa 10. Neymar tem experiência em 3 Copas do Mundo. Ele tem que ir pra Copa. Não importa, não tá muito bem fisicamente, mas tá bem fisicamente. Ele tá conseguindo jogar 90 minutos. Tá jogando com qualidade. Pra mim, Neymar tem que ir pra Copa. Ele comanda o time. Ele é muito habilidoso. É a cara da seleção. E ele vai puxar a responsabilidade. Pra mim, a peça-chave pra Vini Júnior, Rafinha, esses jogadores desencantarem na seleção é Neymar. Neymar puxa a responsabilidade. A chance é muito maior de Vini Júnior e Rafinha jogarem bem a Copa com um camisa 10 como o Neymar. Porque Neymar puxa a responsabilidade pra ele.
Não é à toa que ele é o camisa 10 há 3 Copas seguidas. Ele merece mais uma chance. Imagina, ninguém aguenta a pressão que o Neymar tá tomando. Esses dias ele teve que explicar até uma coçada de ouvido que ele coçou saindo do gramado, porque acharam que ele estava querendo não ouvir críticas. Então, pra mim, ele tem que ir pra Copa. Não importa, Ancelotti, tem que levar o moleque, entendeu? Essa é a minha lista, meus amigos. Esses são os 26 convocados que eu confio de olhos fechados para trazer a taça. Tenho certeza que muita gente deve estar querendo me xingar por eu não ter levado o João Pedro, ou até por eu ter levado o Pedro ou o Neymar. Mas o futebol é assim, meus amigos. Cada um tem sua opinião e tomara que o Ancelotti reúna os melhores jogadores para que a taça seja nossa. Esse foi o vídeo e uma Alexa.